Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra, nesse dia tão especial, 1º de março, terça-feira da 8ª semana do tempo comum, o último dia antes da quaresma. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono que o Senhor nos deu, pela graça, Senhor amado, de poder dormir e acordar. E a Tua palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que tem se renovado sobre a nossa vida. Obrigado pelo mês de fevereiro, esses 28 dias que vivemos no nome de Jesus. Um mês de portas abertas. Agora, Pai, colocamos o mês de março nas Tuas mãos. Pai, que esse mês, ó Deus, seja totalmente amparado pelo Senhor. Que esse dia 1º de março seja guardado e conduzido pelo Senhor. Que esse último dia do tempo comum, primeira parte, seja abençoado. E prepara o nosso coração para caminhar na Santa Quaresma, consagrando nossa vida e crescendo espiritualmente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que no feriado está ao vivo no Evangelho do Dia, como a Eliane Maria Lopes, como a Maria Lúcia Daniel, Diná Helena, a Jane, quem mais, mãe? A Nancy, a Eni, o Gilmar Eliseu, glória a Deus, a Jussara Tex com a gente, Gênison Melo, nosso professor Gênison, que alegria, quem mais está com a gente? Estou sem óculos, tem que fechar os olhos assim, bem pequenininho. A Josiane com a gente, Luciana Salarini, que alegria estarmos juntos nesta manhã tão especial. Vou botar um pouquinho para trás, ver se consigo enxergar melhor. Muito bom. Claudinha, sejam abençoados, bem-vindos. Irmã Nancy, irmã Ione, Denise Vieira, que alegria, hein? Estarmos juntos essa manhã. Elonede Cabral Maia, que benção, Elonede. Que bom estarmos juntos na presença do Senhor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nossa amada Tereza Pereira, Lígia, Iris, Alice, Suzete. Deus abençoe. Maria Regina e Carlos. Glória a Deus pela vida de vocês. Esse é o Evangelho do Dia, nossa devocional de todos os dias. Segunda a sábado, 8 horas da manhã. Aqui no Facebook, Edson Cortado Sardinha. Você que está ao vivo, seja bem-vindo. Você que vai assistir depois também, no WhatsApp, no YouTube. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor. Eu deixei meu óculos lá em cima do carro, mãe. Cadê seu óculos de leitura? Não é? Então, amados, mas é uma alegria estar com vocês aqui, pastor Zé Mauro, Gabriela, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, vamos ler o Evangelho de hoje, que é Marcos 10, 28 a 31. Marcos 10, 28 a 31. Diz assim a leitura do Evangelho. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente, olha que maravilha, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos,
com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Palavra do Senhor, graças a Deus, Euzi Melo, nosso irmão Zé Luiz Melo, Deus te abençoe também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, amém? Senhor, aqui está a tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Deus, muito obrigado, Deus, por esse evangelho que sempre nos abençoa, sempre nos transforma. Muito obrigado, Pai, pelos meus irmãos e irmãs que nesse feriado acordaram cedo para estar aqui no evangelho do dia. Deus, edifica a nossa vida pela tua palavra e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje então está terminando esse tempo comum, primeira parte, não é? Nós retornaremos no tempo comum depois do Pentecoste. E a partir de amanhã, ou hoje ao pôr do sol, começa o ciclo pascal. Vamos caminhar pela Quaresma, vamos caminhar pela Semana Santa, Tríduo Pascal, pela Páscoa até o dia de Pentecoste. Será um tempo muito especial na presença de Deus. De quarta-feira até o domingo de Páscoa são 47 dias. Do domingo de Páscoa até o Pentecoste, 50 dias. Um tempo de preparação e um tempo de celebração. Mas o evangelho de hoje, irmãos e irmãs, é a continuação do evangelho de ontem. E esse evangelho de hoje eu sempre fico assim impactado quando leio ele. Porque ele demonstra segredos espirituais da nossa própria vida que nós não sabemos. Lembra no evangelho de ontem que Jesus falou que era muito, mas muito difícil, até impossível, um rico entrar no reino de Deus? Mas o que era impossível para os homens era possível para Deus. Quando Jesus fala esta palavra da pessoa abrir mão de tudo e segui-lo, não é? E falou da impossibilidade do homem por si só ser salvo, do rico ser salvo, né? Os apóstolos ficaram assim muito admirados e muito preocupados. Será se nós teremos condições de viver esse evangelho? Esse evangelho da renúncia, esse evangelho de abrir mão de tudo? Eles ficam assim muito preocupados. Até porque na mentalidade judaica, o abençoado é aquele que tem muita coisa, muitos bens, muitas riquezas. E eles ficam preocupados. Inclusive, eles insistem com Jesus sobre esse assunto, insistem em conversar com Jesus sobre isso. E o Senhor deixa muito claro sobre a necessidade da renúncia para entrar no reino de Deus. É nesse momento, aí entra o evangelho de hoje, que é a continuação de ontem. É nesse momento que cai a ficha na cabeça de Pedro. E Pedro diz assim, olha, para o Senhor Jesus, Marcos 10, 28 a 31. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Não é? Pedro percebe que aquilo que ele achou que era impossível, ele praticou na vida dele. Porque Pedro, irmãos e irmãs, ele tinha um excelente salário como pescador. Só para você ter ideia, o Mar da Galileia é um lago de água doce. E é um lago de água doce que está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar e do mar Mediterrâneo. Com isso, é um mar de água doce extremamente rico em nutrientes para peixes. Os peixes de água doce da Ásia Menor, atual Turquia, e de toda a Palestina,
vinham da onde? Do Mar da Galileia. O Mar da Galileia era um dos maiores produtores de peixes de água doce daquele local todo, daquela localidade. Do Oriente Médio. É um lago gigante. Por isso, irmãos e irmãs, o Império Romano tinha em várias cidades ali, Tiberíades, Cafarnaum, seus centuriões, seus cobradores de impostos, porque isso dava muito dinheiro. E nós vemos, irmãos e irmãs, que Pedro e André, Tiago e João eram sócios. A Bíblia diz seus sócios, não é? Acredita-se, inclusive, que João e Tiago era talvez um pouco até mais rico do que Pedro e André, não é? Eles tinham a indústria da pesca no local onde tinha muita quantidade de peixes. Até hoje eu tenho um mapa, né, Marisa, dos peixes que estão ali no Mar da Galileia, não é? Peixe que movimentam o comércio, uma indústria muito grande da pesca. E Pedro, quando ele é chamado para ser pescador de homens, ele abre mão de tudo isso. Ele abre mão da sua renda, abre mão do seu trabalho, não é? Ele foi para um outro trabalho. Pedro não foi ser uma pessoa ociosa e malandra, não. Pelo contrário, não é? Quando ele quis ser, aliás, foi convidado para ser pescador de homens e aceitou isso, ele está trocando um trabalho por um outro trabalho. Muito difícil. Um trabalho que ele ia sofrer perseguições, prisões, cadeias, chicotadas, não é? Então Pedro não deixa a pesca para ser um ocioso, para ficar deitado na beira da praia olhando para o céu. Pelo contrário, ele assume um ministério difícil, não é? Nós sabemos que enquanto Jesus estava em Nazaré, Jesus fazia mesas, cadeiras, não existia cadeira, na realidade eram pequenos bancos com pés dessa alturinha assim, mas a pessoa sentar no chão, não é? Fazia tantas coisas com madeira. Ele era um carpinteiro, mas a palavra carpinteiro no grego significa que também ele construía casas, não é? Era o pau para toda a obra. Quando Jesus inicia seu ministério, ele deixa a carpintaria de Nazaré e ele chega a dizer, não é, para os seus discípulos: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E qual era o trabalho do Senhor Jesus? Era o trabalho de anunciar o reino de Deus, de curar enfermos, expulsar demônios, anunciar o reino, o evangelho, morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia. E hoje Jesus continua trabalhando no céu, preparando o lugar, intercedendo por nós e nos acompanhando no nosso serviço aqui na terra. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu trabalho e eu não tenho tempo para ir à igreja. Como se a igreja não fosse um trabalho. Tanto é que a palavra liturgia significa serviço ou trabalho. Alguns segmentos pentecostais dizem assim: o nosso trabalho hoje vai começar às 7 horas da noite. Hein? Não é? E ele está certíssimo. A palavra liturgia é trabalho, é serviço comunitário. E Pedro diz assim: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. É interessante, Pedro fala assim, olha, então Pedro respondeu e disse-lhes: eis que nós, ele não está falando dele. Todos os apóstolos tinham um trabalho secular, tinham uma riqueza secular, ainda que fosse pouca, outros tinham mais, não é? Pedro já disse, trabalhava na indústria da pesca, num polo
da indústria da pesca mais movimentada do Oriente Médio, que era o Mar da Galileia. E Pedro diz claramente, olha, então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Ou seja, aquilo que ele achava que era impossível na fala anterior de Jesus, no evangelho de ontem, Pedro disse, não, agora caiu a ficha. Nós também deixamos tudo. Deixamos nossa riqueza, deixamos nosso dinheiro, deixamos nosso barco. Mateus deixou a coletoria de impostos, não é? Os outros deixaram suas profissões, não é? Nós deixamos, a pessoa, o Senhor chamou pobres pescadores. Amado, a indústria da pesca, na época não existia indústria de tecnologia, a indústria forte era a indústria da pesca. E eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Não é? E eles viram, puxa vida, é verdade, nós deixamos tudo e te seguimos. Nós vivemos o evangelho que o Senhor ensinou e nem lembrávamos. Amado, olha para a sua vida agora, que coisa linda. Como você já está transformado. Como você está melhorado. Temos um longo caminho de aperfeiçoamento. Mas começa a ver e glorificar a Deus por aquilo que Deus já fez na tua história até hoje. Você não é a mesma pessoa, não é? Você está percebendo na sua vida, você olha assim no espelho da tua história e você percebe que você tem melhorado. Talvez você diga assim, pastor, eu estou mais paciente, menos neurótica, eu estou melhor do que semana passada. Eu estou conseguindo hoje ser mais tolerante do que semana passada. Há um crescimento na minha vida espiritual, não é? Eu percebi que Deus está conseguindo trabalhar com o meu caráter, com a minha tolerância, com a minha paciência, com as minhas doidices, com as minhas estupidez, com as minhas angústias, não é? Eu estou evoluindo. E Pedro nota isso, puxa vida, Senhor. A gente está assim admirado que aquele que não abandona a riqueza, não é? Aquele que é rico dificilmente entrará no reino dos céus. E a gente agora percebe que nós passamos por essa experiência de deixar tudo e te seguir. Então, amado, existe tanto um extremo como o outro, né? Aquela pessoa que acha que está tudo bem, já está salva, já está santa, não precisa melhorar. E não é assim, não é? E também existe aquela pessoa no extremo que acha que depois se converteu, nada aconteceu, não é? Mas se você olhar a tua vida com muito cuidado, você vai perceber que Deus tem trabalhado e melhorado tua história dia a dia. O Senhor te ama, o Senhor tem mudado o teu caráter, mudado a tua história, te dado paciência. Você enfrenta as enfermidades de forma diferente. Você enfrenta os desafios da vida de forma diferente. Pastor, isso ainda não está acontecendo. Você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. E Pedro percebe o que ele não havia percebido anteriormente. Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Esse jovem aí não quis deixar tudo e te seguir, porque ele era dono de muitas propriedades. Mas Pedro também tinha a sua riqueza, tinha o seu trabalho. Olha que coisa tremenda, não é? E Pedro viu que ele havia passado por essa experiência do desprendimento, né?
a experiência do desprendimento, Pedro percebe que ele havia passado por essa experiência. Amado, perceba aquilo que Jesus já fez na sua história. Perceba que você não precisa ficar repetindo as bobagens que você fez no passado. Perceba que Deus te chamou para você andar olhando para frente. Não é? Senhor, deixamos tudo e te seguimos. Aleluia. Senhor, nós percebemos que isso aconteceu conosco. Não sei como, mas houve um desprendimento na nossa vida. Estamos te seguindo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você é de Deus. Você é escolhido do Senhor. Você teve um encontro com Cristo e você entrou na lista dos escolhidos. E Deus tem operado na tua história. Você é diferente. O Evangelho de Cristo cabe na tua vida. O Evangelho de Cristo encaixa na tua história. Porque você nasceu de novo. Você é do Senhor. Mesmo tendo muitos limites, você não é filho do diabo. Você é filho de Deus, nascido pelo sangue de Jesus. O Senhor te deu o poder de ser filho de Deus por adoção no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O que era impossível aos homens passou a ser possível a você. Pedro passou por uma conversão e agora ele fica assim meio bobado, mano. Ele falou, ué, como é que pode eu ter mudado minha vida? Como é que pode eu ter mudado minha história? Não é? Como pode isso? Como isso pode ter acontecido comigo? Não é? Um jovem, ele aceitou Jesus no meio do ano, nas férias. E quando ele voltou a estudar à noite, no segundo semestre, uma moça, menina, adolescente igual ele, lhe abraçou, começou a lhe beijar, querer se esfregar nele e falou assim, aquieta aí, agora eu aceitei Jesus, sou crente no Senhor. Quando que um jovem vai ter condição de fazer isso, gente? Quando Jesus opera na vida dele. Foi o que aconteceu. Pedro teve uma operação milagrosa na vida dele, passou pela conversão, abandonou tudo e nem contabilizou o que ele deixou para trás. Ele vai contabilizar agora. Ele vai falar assim, o Senhor, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Aí Jesus vai falar assim, mas Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho. Imagina, a pessoa deixou mãe, deixou pai, deixou filho, deixou irmãos, deixou campos, por causa de mim e do Evangelho. Por causa de Jesus, Pedro deixou tudo para trás. Deixou sua casa, ele tinha lá um campo, falou, não, vou me aposentar sentado aqui no Mar da Galileia vendo o pôr do sol. Ele amava isso. Não, ele deixou tudo, não é? Para um novo projeto. Segundo a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, escrita no comecinho do quarto século, Pedro terminou a vida dele em Roma, morto, crucificado de cabeça para baixo, não é?
Os apóstolos terminaram a vida bem longe do lugar onde começaram a seguir Jesus. Eles fizeram isso por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Me chama muita atenção essa frase, olha, por minha causa e por causa do Evangelho. Por causa de Jesus e por causa da mensagem de Jesus. Por causa de Jesus e por causa do ensinamento de Jesus. Amado, é isso que mexe a nossa vida, não é? Eu amo Jesus e eu amo o Evangelho de Jesus. Por causa de Jesus e por causa do Evangelho de Jesus, nós abrimos mão de tudo. Pedro tinha deixado sua casa, seu campo, suas redes, até a pesca milagrosa ele deixou para lá, irmãos. Não é? Alguém quando prega dá muita ênfase na pesca milagrosa. Mas é engraçado que a pesca milagrosa ficou para trás. O forte ali no texto não é a pesca milagrosa. É Pedro ter largado tudo e seguido. A pesca milagrosa só foi um sinal para que Pedro deixasse tudo e seguisse Jesus. Né? O Jesus pobre e Pedro como um pobre segue Jesus. Não é pobre por quê? Porque Jesus não tinha cargos romanos, não tinha nenhuma... ele não era do grupo dos dominantes, não é? Pelo contrário, ele veio de Nazaré, uma cidade extremamente significante no primeiro século, tremendamente insignificante no primeiro século. Mas esse Pedro segue Jesus, e Jesus diz assim, ó, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente. Toma posse disso, hein? Já no presente. Não é? A alegria não vai ser no céu. A alegria você recebe já aqui no presente. O enchimento do Espírito Santo, a paz interior, a festa no interior do Espírito, na alma, você recebe aqui no presente. Não é? A prosperidade no sentido de saber que Deus está suprindo tudo, você recebe aqui no presente. Olha que lindo. Com perseguições, é lógico. Você não se encaixa no mundo. O mundo esse sistema mundo, que a Bíblia chama em Apocalipse de sistema babilônico, você não se encaixa. Então, lógico que o mundo vai te perseguir, vai zombar do evangélico, vai achar que você é fanático porque você vai à escola dominical, vai achar que você é bobo. Tem até crente que fala, não vou não, para não me chamar de fanático. Mas vão te chamar de fanático, de bobo, porque todo domingo você vai à casa do Senhor, porque você segue o calendário litúrgico, porque tua vida tem um ritmo que o mundo não tem, não é? Você não dança conforme a dança do mundo. Então a perseguição está aí. Os apóstolos foram perseguidos, apedrejados, presos, não é? Decapitados, crucificados, não é? Mas nenhum deles sofreu de depressão. Não tinha tempo. Eles andavam realmente cheios do poder e da graça de Deus, não é? Amados irmãos e irmãs, nós sabemos o que é dor da alma, o que é depressão, o que é ansiedade, não é? Os apóstolos tiveram muita luta, muita perseguição, porque o crente não se encaixa no mundo. Você vai percebendo essa diferença também. Puxa, aquilo que me dava prazer não me dá mais. Ontem, conversando com o irmão, dizia assim, pastor, eu me vestia de mulher, eu dançava no carnaval, mas isso tudo perdeu a graça para mim, não é? E aí você é perseguido,
porque você é chamado de fanático. Alguém diz assim, ó, o pastor lavou sua mente, hein? Agora você está lá na igreja igual um doido, ainda dá dinheiro para o pastor. Não é? Então, amado, é a perseguição que você vai sofrer. Só que tem que você, ainda no presente, porque Jesus diz, ó, aquele que deixou tudo, ó, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por minha causa e por causa do evangelho, não é por causa de si próprio, não. Ó, que não venha, que não receba já no presente 100 vezes mais casas. E que maravilha, mãe! 100 vezes mais irmãos. Quando eu me converti aos 15 anos, eu ficava impressionado. Os crentes se chamavam de irmãos. Isso é impressionante em qualquer lugar do mundo, irmãos. Você vai no Egito, você vai em qualquer lugar do mundo, você encontra com servos de Deus que falam outra língua, que tem outra cultura. Você sente que ele é teu irmão em Cristo. Nós temos hoje milhares de irmãos. Irmãos na Ucrânia, irmãos na Rússia, irmãos em todo lugar do mundo, não é? Irmãs, mães, filhos, campos, não é? Você não fica restrito ao lote que você comprou, comprei esse lote, não. Você olha o mundo assim e fala, meu Deus, o mundo é a minha paróquia. O mundo é o local que o Senhor me chamou para evangelizar. Não é igual eu li, com 15 anos eu li um livro chamado Tesouro de Ana. Lindo esse livro, um livro evangélico. E a menininha dizia assim para o médico, olha, eu olho para essas montanhas, eu olho para o céu, né? E eu percebo, ela era cega, hein? Ela falou, eu percebo com o meu espírito que eu sou dona de tudo. Aí o médico falou assim, como assim? Teu pai comprou a lua? Ele falou, não, é porque o meu Deus é dono de tudo, eu sou filha de Deus. Não é? Olha que coisa linda. Casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Você deixou tudo por Jesus. Agora Deus aqui na terra te abençoa 100 vezes mais. As perseguições sempre virão. Pertence. Não é, marido? Pertence à herança do crente. E quando você morrer, você não vai perder nada. Porque você vai ter a vida eterna. Ou seja, as casas, os irmãos, os campos, as fazendas, os rios, as cachoeiras, as praias da vida eterna. São tudo superior a essa vida. Estar com Cristo é superior a tudo. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Amado, a tua vida é maravilhosa. Você abriu mão de tudo para seguir Jesus. 100 vezes mais. Você vai perceber que você não vai sentir falta de nada, porque você tem tudo 100 vezes mais aqui na terra. E quando o teu coração parar de bater, você tem vida eterna. Então não podemos dizer assim, louvado seja o nome de Jesus pela nossa vida aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus se hoje o nosso coração parar de bater. Louvado seja o Senhor, o nome de Jesus. É só vitória. Perdendo ou ganhando aqui na vida é só vitória. Vivendo ou morrendo é só vitória. Amados irmãos e irmãs, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nenhuma bomba, nenhuma ogiva nuclear, nada vai tirar a nossa vida eterna. Nós somos mais do que vencedores. Você deixou o mundo, você deixou o pecado, você deixou uma vida enjoada, você deixou uma vida chata, você deixou uma vida impaciente, você deixou uma vida atormentada para seguir Jesus.
E Jesus está dizendo, olha, você aqui no presente recebe 100 vezes mais. E a vida eterna no porvir. Você é mais do que vencedor. Você é abençoado, você é próspero, você é feliz. Você pode tomar o teu café abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado, querido. Coloca isso na tua cabeça. O diabo, ele é bobo. Ele fica falando, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo, você não tem esse carro, você não tem essa casa, você não tem essa cidade, você não tem aquilo, você não tem essa roupa. O diabo é bobo. Ele não sabe que nós somos filho do dono do universo, do Criador de todas as coisas. O crente, por mais simples que ele seja, a simplicidade, ainda a simplicidade dele, é tudo de riqueza, é tudo de bom. Você é abençoado. O que determina você não é a roupa que você está usando. O que determina você não é o carro que você está dirigindo. Deixe de ser bobo. O que determina você não é a cidade que você mora. O que determina você é o que Deus te deu. Você é do Senhor 100 vezes mais. Aleluia. E a vida eterna no porvir. Quem vai no meu gabinete se assusta na minha primeira oração. E eu faço isso de propósito. Eu oro e falo, Senhor, muito obrigado pelo dia que eu nasci. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia da nossa morte, o infarto, a morte que vai nos levar. E nos dê sabedoria para viver nesse intervalo entre a morte e a vida. Entre a vida e a morte. A pessoa já fica assustada, não é? Amado, é só vitória. Amém? Eu vou viver, né, Eloned? 110 anos é só vitória. Vou viver até 98 anos, é só vitória. Você recolhido hoje, é só vitória, querido. Nós já estamos felizes, nós já temos Cristo, nós já temos vida eterna. Por isso nós temos força para orar pelos outros, para ajudar o nosso próximo. Por isso que nós temos força para tolerar as pessoas. Porque a gente sabe que nós já somos vitoriosos. A nossa conta bancária no céu já está lotada de bênção. Me dá a base bíblica, pastor. Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em regiões celestiais em Cristo. Ah, pastor, mas são bênçãos espirituais. Todas as bênçãos materiais são manifestações das bênçãos espirituais. Preste atenção nisso. O pão que você vai comer agora é manifestação da bênção espiritual de Deus na tua vida. Então você é um abençoado. A glória de Deus está sobre a sua história. Olha para frente, anda para frente. Para de ficar olhando para o chão. Para de ficar relendo a sua biografia de sofrimento. Fui expulsa de casa. Fui violentada por fulano de tal. Não tive oportunidade de fazer a faculdade. Pare de ficar contabilizando tua história de fracasso. Em Cristo Jesus agora você é mais do que vencedor. Você vai andar para frente. Você vai conquistar. Você vai crescer. Você vai amar o próximo. Você vai viver na caridade, no amor, na bênção. O Senhor está abrindo portas na sua história. Você é do Senhor. Glória a Deus. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Pronto. Encerrou aqui. Não é? Ah, pastor, eu sou o último da minha família, o último a receber o Evangelho. Não é? No contexto aqui, Jesus está falando até dos gentios, marido. Os últimos a receber a bênção de Abraão. Aí está a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Não é? Amado, não importa qual a sua posição na vida. Importa qual é a sua posição diante dos olhos do Senhor. Na vida eu sou o primeiro. Na vida eu conquistei. Na vida eu possuo.
essa não é a sua verdade. A sua verdade é qual é a sua posição para Cristo Jesus. Muitos primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Porque na vida, o que vale é o que você vale aos olhos de Deus. Na vida, o que vale é o que você vale aos olhos de Deus. Na vida, o que vale é o que você vale aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, você é um abençoado dele. É um filho dele. Aleluia. Você não é um pecador lutando para se livrar do pecado. Você é um filho de Deus que diz não ao pecado e que caminha no caminho da santidade todos os dias, se aperfeiçoando. De vez em quando a gente acha cada riqueza, né? A pessoa perdeu tudo e diz, vou começar do zero. Você não vai começar do zero. Você vai começar da experiência que você teve ao perder tudo. Tá vendo, marido? Que ninguém começa do zero. Você começa da experiência que Deus te deu. Começa a tua vida agora. Começa a tua santidade agora. Não é, opa, vou começar agora como um crente fiel. Começa então. Começa março diferente. Amém? Glória a Deus. Esse caminho quaresmal que começa hoje ao pôr do sol, é esse caminho de vitória, querido. Eu vou caminhar na santificação. Eu vou caminhar vivendo o evangelho que Jesus ensina. Esmola, oração e jejum. Eu vou viver esse evangelho ensinado por Jesus. Não ensinado por esses movimentos doidos que tem por aí, mas o evangelho ensinado por Jesus em Mateus 6. Esmola, oração e jejum. E a minha vida continuará sendo como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, que bom poder resetar nossa vida e começar de novo. Começar com o Senhor. Começar com a esperança. Começar com a fé. Começar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Muito obrigado, Pai, por esse evangelho impactante da nossa vida. Senhor, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Queridos, nós amanhã então começaremos a quaresma. Aqueles que querem fazer nossa campanha, nós vamos jejuar amanhã, quarta-feira de cinzas, e jejuar todas as sextas-feiras, incluindo a sexta-feira santa. Jejuar um jejum completo, até meio-dia. Se você toma algum remédio, como glifage, até 9 horas da manhã, até 10 horas. Mas toda sexta-feira nós vamos jejuar. Amém? Amanhã vamos jejuar e vamos jejuar todas as sextas-feiras. Jejuar é abrir mão de todo alimento, líquido e sólido. Amém? Nós também vamos fazer, queridos irmãos e irmãs, uma caminhada de abstinência durante esses 47 dias, da manhã até o sábado santo. O sábado só é sábado de aleluia ao pôr do sol dele, mãe. Antes é sábado santo, sábado do silêncio, do jejum. Nesse período todo, vamos fazer abstinência de carne, de refrigerante light, diet ou com açúcar e tudo que leva açúcar. Ontem eu fui comer um biscoitinho salgado e eu fui ler o rótulo, mãe. Aí estava escrito lá, açúcar, mais açúcar invertido, mais açúcar não sei o que. Então você vai olhar o rótulo. Tudo que tiver açúcar, você não vai comer. Até um biscoitinho salgado que tem açúcar, você não vai comer. Não vai adoçar teu café com açúcar.
pode usar stevia, zero cálculo, né? Minha irmã prefere não botar nada no café, né? Bolo, pudim, biscoito, tudo que leva açúcar, vamos fazer uma abstinência. De refrigerante, de açúcar, né? O suco, e o suco, pastor? Ué, se é um suco que leva açúcar, não. Se ele não leva açúcar, não tem problema. Nessa abstinência não entra o ovo nem o peixe. Pode comer todo peixe e ovo, né? Com moderação. E também, irmãos e irmãs, oração, né? Eu gostaria que você colocasse o seu relógio para despertar qualquer hora da noite. 3 horas, 4 horas, 1 hora, meia-noite, 11 horas, para você levantar e pelo menos orar a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, não é? E também, irmãos, um gesto concreto de caridade. Eu ontem anunciei aqui o nosso projeto Amigos da Rua, porque a Marisa estava muito triste, né? Porque a gente estava já sem nenhum recurso para a gente comprar a carne, não é? Carne para o almoço dos moradores de rua, que a gente faz isso, vai fazer 2 anos. Né? Marisa até anunciou, acabou tudo. Né? Edson, você tem que comprar tudo com R$100. Então Marisa abriu uma conta no Nets, né? Específico para isso. Então o dinheiro que entra ali é específico para isso. Não é? Se ela faz alguma almofadinha, alguma coisa e vende, entra ali, ela separa. Né? Mas esse dinheiro é específico para isso. E aí eu também fiz a minha parte. Amanhã nós compramos um livrinho, lembra? O livrinho Retiro da Quaresma e da Semana Santa. Então você que quer esse livro em PDF, porque acabou, só se você comprar no Clube dos Autores. Aí eles mandam para sua casa, leva uns 15 dias, 7 dias. Mas você que quer esse livro também em PDF, né? Você vai depositar R$10 no Pix dessa conta para os amigos de rua. E esse dinheiro vai para a gente comprar carne. Carne que a gente diz é o quê? Uma salsicha, é um frango, um dorso, linguiça, não é? Para a gente fazer esse almoço para os moradores de rua. E aí você, para cada PDF, R$10, você vai receber o PDF, você vai fazer o Pix, não é? Tá aí no meu Facebook, depois entra no Facebook, vai ver o Pix, põe aí o Pix mesmo. Digita aí. E aí você vai receber o PDF. Eu só peço que você não compartilhe o PDF. Não é, Marisa? Se fica para você o PDF, não compartilhe. Vai fazer um compromisso comigo de não compartilhar. Ele vai ser seu e você vai estar fazendo uma caridade. Né? Pastor, eu não tenho hipótese nenhuma R$10. Fala comigo em particular, porque é eu que vou estar fazendo a caridade, te doando. Tá bom? Mas todos, amado, todos poderão receber, né, esse livrinho para fazer sua campanha. Né? É uma palavra simples. Puxa, eu escrevi assim coisas bem simples, até porque eu não me considero intelectual, me considero uma pessoa muito simples. Então tá bem simples, mas tá bacana, vai te abençoar muito. Tá bom, queridos? E se você também quiser investir nessa caridade com a gente, você pode todo mês colocar lá R$10, R$20, que é o dinheiro que a gente usa exclusivamente, né? Exclusivamente para esses moradores de rua. Já vai fazer, mas eu acho, uns 3 ou 4 anos que a gente faz os almoços com eles, pelo menos uma vez por mês. Mas com a pandemia, nós passamos a fazer todo domingo. Nós já estamos há quase 2 anos almoçando todo domingo na igreja, porque a gente faz essa graça de poder ajudá-los. Aumentou muito a quantidade de pessoas precisando. Aumentou muito, né? Então, amado, é uma bênção. Eu agradeço também aqui em público a Igreja Católica, através da Catedral, né? Catedral São João Batista, que toda semana eles nos dão 5 quilos de arroz e 5 quilos de feijão. Eles viram o nosso projeto e falaram: pastor, nós queremos abençoar vocês. E com muito carinho,
né, nós recebemos essa graça e agradecemos muito a Deus, todos que nos ajudam em nome de Jesus. Amém? Nós não temos nenhum preconceito, irmão, nenhum. No nosso coração não existe nenhum preconceito com ninguém. Nossa visão é anunciar Jesus e anunciar o Evangelho e ponto final. Amém? Muito bom, vamos então orar pelo seu pedido de oração. Alguém fez aniversário hoje, Marisa? Não tem ninguém fazendo aniversário hoje? Muito bom. Então nós vamos orar ao Senhor nesse momento e nós vamos clamar a Deus pela sua vida, seu pedido. Nós estamos abençoando aí o Valquírio, a Madalena, né? A Paulinha, tão querida. Estamos abençoando muito, mas muito, o irmão Davi, não é? Davi, Deus te abençoe, meu querido. Davi que amanhã volta para Campos, né? É amanhã ou foi ontem? Você falou quarta. Quarta-feira, né? Então estamos aí com Davi, com a Herodia, em oração. Estamos aí orando ao Senhor também pela obra da nossa igreja, né? Por todas as despesas que ainda temos que cobrir, Marisa, com a obra, não é? Em nome de Jesus, estamos orando pela sua igreja, onde você congrega, orando pela Moisete, Ivete, Luzia. Muito obrigado, queridas, por tudo que vocês fazem pela obra de Deus. Irmã Marina, Maria, Osmar, todos vocês. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos, minhas irmãs, que nesse feriado acordou cedo para acompanhar o Evangelho do dia. Pai, e o Senhor sempre fala conosco profundamente pelo Evangelho e pela palavra profética que o Senhor tem inspirado ao nosso coração e tem falado muito comigo. Pai, muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã. Abençoe a irmã Ádola, que está indo lá para os Estados Unidos, para a sua família. Abençoe, Pai, todos os irmãos e irmãs que estão nessa fé, nessa alegria, nessa luta espiritual, lutando pelo Evangelho do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Agora, Deus amado, esteja também estabelecendo a tua bênção na nossa vida, nos ajudando nesse dia. Pai, toma conta desse conflito, Pai, que hoje nós possamos ter notícias boas sobre esse conflito da Ucrânia. Pai, que luta, que sofrimento, que dor. Meu Deus, o hospital ontem foi atacado. Pai, tenha misericórdia, Deus, do mundo. Pai, abençoe as pessoas que estão em luto, as pessoas de Petrópolis, que continuam escavando e procurando seus mortos. Pai, nos dê um dia abençoado. Que muitas pessoas que hoje estarão no carnaval, na bagunça, ano que vem possa estar no Evangelho do dia, se convertendo e adorando o teu nome. Nos dê um dia abençoado. Abençoe o Gilmar, abençoa a Thaís, o Lucas, a Ana Beatriz, que família linda. Abençoe, ó Pai, cada irmão e irmã. Deus, ser com teus filhos, com as tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a única oração que Jesus ensinou. E muitos crentes ignoram essa oração e não fazem essa oração. Por isso, para honrar aquilo que Jesus ensinou, eu oro o Pai Nosso todos os dias. E você também. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém
E graças a Deus. Amém? Irmãos, eu não consigo ler o que vocês escrevem ali porque eu estou sem óculos. Mas mais ou menos eu sei quem está ali, ó. Olha ali, ó. Que bem. Denise Vieira. Não é? Deus abençoe vocês, a paz. Beijo!